Igreja Batista no Parque Poti, vida nova para você. Hoje estamos recebendo a irmã Sâmia Vanessa, que está vindo da PIB de Goiás, está vindo nos receber, vindo nos visitar aqui na nossa igreja e trouxe um pouco para a gente sobre a inclusão da pessoa com deficiência na igreja, né? E para nós foi um privilégio muito grande ter podido ouvir falar sobre isso. E, irmã Sâmia, já quero lhe presentear com o nosso broche, eu, um discípulo, né, já fazendo parte aqui da nossa igreja. Amém. Como você bem disse, no próximo ano, quando estiver conosco novamente, eu espero que esteja, né? Para nós foi um prazer estar com vocês, esperamos estar novamente com vocês mais Amém. Uma vez. E nós queríamos aprofundar um pouquinho mais sobre o que nós conversamos aqui, sobre o que nós ouvimos do que a senhora falou, sobre essa dificuldade que as igrejas têm em acolher pessoas com deficiência, né? O que acontece de tão sério, de tão grave, que faz com que as igrejas, as pessoas se recolham e deixem de trazer essas pessoas para dentro. Muito tempo nós vivemos os paradigmas da exclusão. Então, desde as primeiras civilizações, as pessoas com deficiência, elas eram excluídas da sociedade. Depois nós passamos, na época do cristianismo, com a ideia de que a pessoa tinha uma alma, que ela não podia mais ser excluída e nem morta, porque muitos que nasceram com deficiência eram mortos. Então, com o advento do cristianismo, essas pessoas começaram a ser cuidadas, mas elas ainda viviam segregadas, em conventos, em orfanatos. Depois nós, com o advento da Segunda Guerra Mundial, aqueles que voltavam da guerra mutilados tiveram que reconstruir os seus países. E aí as pessoas passaram então a ser vistas como heróis de guerra. Já não poderiam mais ser excluídos e nem desprezados, porque eles lutaram pelo país. E há 3 décadas, mais ou menos, as pessoas já mudaram esse conceito para o conceito de inclusão, percebendo que não era o ambiente que tinha que se adaptar à pessoa, mas o ambiente é que seria adaptado. E aí o que acontece? As igrejas, elas não despertaram para isso. Há mais ou menos 1 década é que nós estamos trabalhando com essas questões. E as pessoas ainda são muito preconceituosas, capacitistas. Elas olham para as pessoas vendo a deficiência e não a pessoa. Então, nós precisamos olhar para as pessoas e ver as possibilidades. Quando a gente começar a olhar para essas pessoas, vendo essas possibilidades, nós vamos entender que elas podem fazer alguma coisa dentro das suas limitações. E já pensando nessa questão de ver essas pessoas com essas possibilidades, capacidades e habilidades, como já acolhendo essas pessoas, nós podemos desenvolver essas pessoas dentro das igrejas? A primeira coisa que a igreja precisa é da conscientização. Essa conscientização vem através da informação. Para a gente poder criar um ministério de inclusão dentro da igreja, a gente não vai abranger todas as deficiências ao mesmo tempo. Apesar de que aqui vocês já têm deficiência em 3 áreas. Vocês têm auditiva, visual e cognitiva. Então, vocês vão começar as ações já nessas 3 áreas. Então, vocês precisam capacitar pessoas em cada uma dessas áreas, sabendo como é que eu vou lidar com uma pessoa deficiente auditiva, ou com uma pessoa deficiente visual ou cognitiva. Capacitando pessoas nessas áreas, conhecendo essas deficiências, vendo quais são as suas possibilidades, as cognitivas, como que elas aprendem, como que elas entendem, e a partir daí desenvolver ações práticas na igreja, principalmente na área da EBD, trazendo pessoas para adaptar material, para ensinar a Bíblia, porque o objetivo da inclusão é a evangelização e a salvação de vidas. Essas pessoas precisam entender que elas são pecadoras e que elas precisam de Jesus. E a igreja é que tem essa mensagem. Então a igreja precisa evangelizar todas as pessoas, independente das suas deficiências. Muito bem, toda criatura, né? Uma coisa que eu observei, que você falou que na igreja de vocês não fizeram divulgação que vocês faziam esse trabalho de acolhimento, né? E como é que tem sido a resposta da comunidade frente a esse acolhimento? Tem sido muito boa. Primeiro, nós temos um ministério de surdos de 39 anos.
Nós temos um grande número de surdos. Se a gente for colocar no papel, temos mais de 200, mas nós temos 60, 70 que são atuantes, que estão nos cultos, nas EBDs, e que têm uma comunicação melhor do que eu e você. Porque todo domingo eles trazem visitantes surdos. Então a igreja não precisa divulgar, porque eles são bons divulgadores. Eles têm facilidade de trazer as pessoas. Uma mãe atípica que tem um filho com autismo, que ela vem na igreja, que ela consegue assistir o culto, ela chega segunda-feira na terapia e ela diz para outras mães. E essas mães dizem, eu não acredito, eu vou lá para ver. E as mães vêm por conta dessa propaganda verbal que uma mãe faz para outra. Então, a igreja não tem divulgado isso, mas as pessoas têm vindo por conta disso. Vêm pessoas de longe trazendo os filhos, porque sabem que ali é uma igreja que atende crianças com autismo. Lembrando que a igreja não vai fazer terapia, a igreja vai evangelizar, vai ensinar a Bíblia, mas ela pode ter momentos em que profissionais vão vir e ensinar essas mães a fazer as terapias em casa. Nós vamos empoderar essas mães, dando dicas de como lidar com a criança em casa, porque muitas dessas mães são de classe baixa, não têm acesso à terapia, não têm acesso aos profissionais, e a igreja pode fazer esse papel. Trabalho jurídico, tem um advogado que mostra para essas mães quais são os seus benefícios, quais são as leis que assistem essas crianças. E a partir daí elas podem ir buscar esse auxílio, essa assistência através de uma orientação da igreja. Muito bem, então assim, é o que a gente vê, a possibilidade do evangelismo, ela vai muito além, né? Muito além, e é o que a gente tem feito em missões, né? Não deixa de ser um trabalho de missões, o levar o evangelho, o fazer novos discípulos, não deixa de ser esse trabalho que está sendo feito. E uma coisa muito importante que a igreja pode fazer, eu não sei se vocês sabem, mas o Estado, o município, a nação, eles têm verbas designadas para projetos sociais. Então, se a igreja tem um projeto escrito, eles confiam muito mais numa igreja para disponibilizar essa verba do que outros órgãos, entendeu? Então, a igreja pode fazer parceria com faculdades, com órgãos públicos e trazer esses benefícios para dentro da igreja para assistir a comunidade. Porque é como nós temos um trabalho muito forte na ação social voltada para o dependente químico. Então, nós já estamos nas mídias, nós já estamos nos jornais. Então, essas ações podem ser desenvolvidas em outras áreas. E essa área é uma área que o governo não vai dar conta de atender sozinho. Porque a incidência do autismo está crescendo. Hoje nós somos 1 para 32. Mas até 2050 vai ser 1 por 1. A cada 2 nascidos vivos, um será autista. Então, se nós não dermos autonomia para essas crianças hoje, amanhã vai ser inviável conseguir sustentar a população, sendo que a metade da população é autista. Então, nós precisamos agir hoje, trabalhar, ensinar, entender e mostrar que elas podem ter autonomia. Na nossa igreja, a preletora do simpósio do ano passado era uma autista. E ela é administradora de empresa, trabalha no multinacional e cuida de mais de 50 pessoas. Então, elas são pessoas que podem trabalhar e são excelentes funcionários. O homem lá da nossa igreja tem 4 filhos autistas, ele também é autista. Ele é funcionário padrão há mais de 10 anos. Ele dorme no serviço para não chegar atrasado, porque ele mora longe da empresa. Então, ele trabalha numa clínica de reabilitação chamada CRE, e todo ano ele é honrado, ele ganha honrarias e a medalha de melhor funcionário. Então, são pessoas que podem possivelmente ser contratadas e na igreja elas podem fazer muitas coisas. Sim. Então, que nós possamos despertar para isso, entender que as pessoas, elas têm limitações, mas a minha limitação não me define. Eu posso fazer. E que a igreja possa entender e que possa abrir para essas pessoas um leque de oportunidades, porque nós temos muito espaço ocioso, fechado durante a semana toda, que pode estar aberto para atender a comunidade. É verdade. Irmã, muito obrigada por sua disponibilidade, por estar aqui conosco.
compartilhando um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua prática. Nós ficamos muito felizes, foi um tempo realmente de muita bênção. Amém. E nós agradecemos imensamente a Deus por nos permitir estar com você. Amém. Muito obrigada, Deus que Deus abençoe a abençoe e igreja. um bom retorno. Que ela possa ser despertada e possa ser uma multiplicadora dessas ideias. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada, muito obrigada. Acompanhe nossas atividades pelo Instagram, Igreja Batista no Parque Poti, e pelo YouTube Vida Nova para você. Muito obrigada.